Mas enfim. O Lula ele pode voltar a ser julgado, a ser... Não, ele ainda responde a vários processos. Sim. E ele não foi declarado inocente como o petismo fica tentando fazer parecer. Sim. O que aconteceu, aí eu volto para aquele exemplo lá do Flávio Bolsonaro. Teve vários casos de criação de regras para ajudar todos esses políticos. Uma das coisas que foram usadas, no caso do Flávio tem essa questão do foro privilegiado. No caso do Lula e de vários outros, como Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano em Minas Gerais. Você transfere casos que envolvem qualquer coisa de campanha. Então, o delator falou que ele pagava propina para o sujeito, a investigação foi lá, corroborou a delação, que é uma coisa que às vezes até os ministros de Tribunal Superior omitem. Eles falam assim, não, só tem aqui a colaboração premiada, delação não é prova e tal. Mas quando você vê lá o material, tem a investigação, ela aconteceu, corroborou o ato do delator, mas eles fingem que não. E aí vale a canetada. Voto assim porque eu quero, entendeu? O que você está dizendo é que tem toda uma... Os caras investigaram tudo, chegaram a uma conclusão. O delator, ele só atestou aquilo ali que já tinha sido... Não, na verdade, muitas vezes, geralmente, né? Claro que você tem uma investigação e tal, mas quando você pega algum figurão e ele conta mais, você tem novos caminhos abertos por ele. E aí a investigação vai atrás. Obviamente você pode ter algum caso em que só tem a palavra do delator, a investigação não conseguiu corroborar aquilo que ele disse materialmente. Mas em muitos casos consegue. O cara fala, pagava isso e tal, se você procurar a câmera de vídeo do restaurante e tal, se você vir na conta bancária e tal, a gente tem um banco que depositava não sei aonde, se você rastrear e tal, você vai encontrar. A investigação vai e encontra. E aí chega um ministro de Tribunal Superior e fala assim, não, aqui só tem a palavra do delator. Só que tem lá a prova. Entende? E aí, não é tanto só a palavra do delator, é a palavra somada à investigação. Somada à investigação. Palavra, baseada na palavra. O que eu estou dizendo é que não tem nenhum filtro para decisão de ministro de Tribunal Superior. Eles votam de acordo com o que eles querem e eles mentem muitas vezes para que isso aconteça. Agora, eu fui fazer esse parênteses e me esqueci onde é que a gente estava, né? Bom, eu estava na criação de regras que valem para trás. Então, no caso do Lula, por exemplo, e do Eduardo Azeredo, vários outros que foram beneficiados por isso, você teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, com a alteração do voto do Gilmar Mendes. Absurdo. Quer dizer, você teve lá atrás, deixa eu falar de todos, aí eu volto para cada um. Teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, você teve a alteração, a criação da regra de que se tiver alguma coisa relacionada à campanha eleitoral, então se algum dinheiro serviu para ser usado numa campanha, dinheiro sujo, então todo o caso é transferido para a Justiça Eleitoral. Caralho. Ele sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Eleitoral, que não tem sequer estrutura para investigação. Não tem a tradição de fazer isso. Isso foi apontado não só por Deltan Dallagnol, mas por Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Edson Fachin e outros. Agora não me lembro todos. Então, isso atrasa imensamente o processo. Você dá mais possibilidade de prescrição e você joga para um lugar que não tem estrutura para fazer aquela investigação. Você tem a mudança na ordem das alegações finais, por exemplo. Então, a alegação final da pessoa delatada tem que ser depois do delator, sendo que a gente está falando de alegação final. Então, geralmente, o caso já foi todo esmiuçado antes e tal, e aquela regra não existia sobre esse tipo de ordem. E isso tem que voltar, então, o processo lá que ela estaca, mesmo que nada da alegação final do delator tenha sido usado na sentença para prejudicar o outro que não foi delator, na verdade, né? O outro réu. Então criaram essa regra, aí você dá 3 passos para ser banco imobiliário, volte 3 casas, toda hora. O STF faz isso. Então foram vários mecanismos, tem esse e vários outros. E aí faz com que eles joguem para cá. Tem a simples mudança de competência, né? A gente já estava falando sobre isso num caso, mas é bom deixar claro assim alguns outros aspectos. Quando você tem um crime que é cometido de uma maneira muito ampla, então os caras estão em Brasília, mas a estatal que eles estavam roubando, pela qual estavam recebendo propina, é no Rio de Janeiro. E outra parte surgiu da investigação no Paraná e tal, não sei o quê. No fundo, você vai ter sempre a argumentação para dizer que a competência em relação àquele caso é de cada uma dessas cidades, desses estados, entende? O juiz vai chegar aqui e falar assim, não,
Mas o que importa é onde fica a estatal. Ah, então é no Rio. Não, o que importa é onde o cara recebeu o dinheiro. Ah, então é em Brasília. Não, o que importa é onde foi descoberto. Então é no Paraná. Aí o que acontece? O caso vai, passa a primeira instância, segunda instância, STJ. Aí o STJ diz, não, era aqui mesmo, em Curitiba, que devia ser esse caso. Aí chega no STF, o STF fala assim, não, esse caso devia ser em Brasília. Anula Vamos tudo. jogar para Brasília. Aí você fala assim, se tivesse começado em Brasília, esse é o caso do Lula, inclusive, né? Se tivesse começado em Brasília, ele teria passado primeira instância, segunda instância, se fosse evidentemente condenado, ia chegar no STJ e o STJ ia falar assim, não, é de Curitiba. Aí ia voltar lá para Curitiba e tal, até chegar no STF de novo, para o STF dizer, não, é em Brasília. Você entende? Então, é um esquema para nunca dar nada. Esquema para não dar nada, é batata, joga para cá, joga para lá e tal, para não chegar nunca a lugar nenhum. Então, quando você tem apaniguados de políticos em tribunais superiores, é isso que você tem como resultado. E eles, obviamente, sentem como se sentiam, né? E a Lava Jato perturbou isso, por isso incomodou tanto, onipotentes. Eles vão colar, qualquer coisa tem gente. Se a gente for descoberto, tem gente nossa lá. O jogo tá comprado. E aí você tem a união, né? Então, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski atuam para blindar o Lula. O Gilmar Mendes atua para blindar os tucanos, então ele vota favorável aos petis junto com o Dias Toffoli e com o Lewandowski, e o Dias Toffoli e o Lewandowski votam junto com ele para blindar os tucanos. Você tem essa união.